Bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Charleston. Eu vou fazer uma explicação da terceira atividade deste terceiro bimestre, do terceiro ano, ok? Então, essa atividade foi enviada na semana passada, no dia 14. Ok, vamos lá então. Primeira questão. Observe a reta R do gráfico abaixo e indique a sua inclinação em relação ao eixo X. Então vamos lá, pessoal. Isso aqui é aquela matéria de geometria analítica e essa inclinação ela pode ser obtida de várias maneiras, tá? Como nós temos dois valores, vamos falar que esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Ou seja, as coordenadas do ponto A vai ser 0 e 1 e as coordenadas do ponto B vai ser 2 e 0. Então, lembre-se que o primeiro valor corresponde ao x, o segundo valor corresponde ao y. Então, esse é o xa, que vale 0, o ya vale 1. O xb vale 2 e o yb vale 0, certo? Então, para nós obtermos a inclinação, a gente pode utilizar aquela pequena formulinha, ou seja, os valores do m vai ser ya menos yb sobre xa menos o xb. Então basta nós substituirmos esses valores de y e de x pelos pontos A e B. Perfeito? Aí vocês observem e vejam qual é a alternativa. Questão número 2. O coeficiente angular da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto médio do segmento AB. Então, lembrem-se, pessoal, o ponto médio, o que vai ser o ponto médio? Ele vai ser a média aritmética entre os valores de A e B, ou seja, o ponto médio que eu estou chamando de M vai ser xm e o ponto médio do y vai ser ym. Então, para nós obtermos esses valores, vocês vão fazer o seguinte, ó, vai fazer a média do x, que seria esse com esse, e a média do y, que seria esse ponto com esse. Perfeito? Depois que você obteve os valores xm e ym, vocês vão usar aquela formulinha que nós usamos na questão anterior, que é ya menos yb sobre xa menos xb. Ok? Vamos para a questão número 3. Ok. Observe as retas RS no plano cartesiano a seguir. Então nós temos duas retas aqui. Aqui a reta S, ela forma um ângulo de 120 com o eixo X. Perfeito? E a reta R? Se nós obtivermos, então, qual que é esse ângulo, nós vamos poder determinar. Por quê? A inclinação, ou seja, o coeficiente angular, ele também pode ser obtido a partir da tangente do ângulo. Então, eu vou chamar esse ângulo da reta R de alfa. Então, se eu souber o ângulo, eu consigo determinar qual que vai ser a inclinação da reta, que vai ser a tangente do ângulo. Então, no caso que aqui é 120 graus, você sabe que esse pedacinho aqui do lado de dentro, ou ângulo interno, vai ser o que falta para 180, certo? Aí você vai obter esse valor aqui. Esse valor aqui é 90 graus. Então, você sabe que somando esse x, o 90 e o alfa, tem que dar 180 graus. Você vai determinar, então, qual é o ângulo do alfa. Achou o ângulo do alfa? Lembra dos ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente. Aí descobre qual é a tangente do ângulo. E aí você vai obter uma dessas alternativas aqui na questão 3. Vamos para a questão 4. João está observando com o telescópio a rampa de onde os esportistas estão saltando de paraglider. Supondo que João esteja numa torre a 12 metros de altura do ponto de origem e o ângulo do seu telescópio
com o horizonte seja de 30 graus, qual é a equação da reta que liga o ponto de observação onde João está e a rampa de onde os esportistas estão saltando, tá? Então, esse ângulo aqui, pessoal, é 30 graus. Não sei se está claro aí, vou fazer maior. 30 graus. Então, para nós obtermos, então, qual que vai ser essa equação da reta, vocês devem lembrar que existe uma formulinha que é chamada de fórmula da equação reduzida da reta, onde o m, que é o coeficiente de x, ele é chamado de coeficiente angular. E o n, ele vai ser o coeficiente linear. Para achar o m, pessoal, vocês podem fazer o quê? A tangente de 30, que é o que nós havíamos visto no exercício anterior. Para achar o n, que é o coeficiente linear, basta você lembrar que esse n é o corte no eixo y. Ou seja, se ele está falando que ele está a 12 metros do solo, então esse corte vai ser 12. Perfeito? Então substitua, determine o coeficiente angular e aí você consegue obter qual é a equação pedida. Ok, pessoal? Muito obrigado. Por hoje é só.